passada, o que era patrimônio, né? E o patrimônio é composto de bens, direitos e obrigações, certo? E aí a gente, aula passada, viu o que eram os bens, né? As características dos bens. A gente tem bens tangíveis, intangíveis, móveis, imóveis. E agora a gente vai ver o que são os direitos, né? Bens a gente já viu, que são os direitos, e depois a gente vai ver o que são as obrigações. Direitos, né? Em contabilidade entende-se por direitos, ou direito a receber, o poder de exigir alguma coisa. São valores a receber, títulos a receber ou contas a receber. Em relação à empresa, o direito a receber mais comum decorre-se das vendas. Quando eu vendo alguma coisa para alguém e ela diz assim: vamos lá que a gente venda brownie na sala de aula, né? Ah, eu nem trouxe dinheiro hoje, vou trazer na próxima aula. Então, eu vendi o brownie para alguém e eu fiquei com o direito de receber o valor daquele brownie, né? Assim, pessoal? Certo ou errado? Não é verdade? Eu tenho direito a receber aquele brownie que eu coloquei, que eu vendi, né? Então, o que que acontece? Em relação à empresa, né? Quando eu vendo algum bem, eu vendo às vezes a prazo, né? Então, eu tenho um direito a receber. Lá no balanço do M Dias, ele tem contas a receber das mercadorias que foram vendidas e ainda não foram pagas, né? Ou seja, quando se vendem mercadorias a outras empresas e o pagamento não é efetuado no ato, mas no futuro. A empresa vendedora emite uma duplicata como documento comprobatório. Esse direito denomina-se duplicatas a receber. Relação de direitos da Companhia Teresópolis. Bancos conta movimento, depósito 600 mil. Duplicatas a receber 1.320. Títulos a receber, notas promissórias 500 mil. E aluguéis a receber 300 mil. Então, quanto é que ele tem de direito aqui? 2.800. Vocês entenderam, né? O aluguel é um valor que ele tem a receber também, é de uma casa, de um imóvel, de uma sala que ele alugou, que ele vai receber no futuro, né? Tem os meses aí a receber, ele tem o direito de receber ao final do contrato, né? Ao longo do contrato. Títulos a receber, poderia ser um empréstimo a receber também, se eu emprestasse algum valor para alguém, né? Não é isso? Se eu emprestar um dinheiro para alguém, eu não tenho direito a receber, gente? Tenho sim, né? Certeza. E aí, isso daí fica onde? No ativo, né? No patrimônio, bens e direitos. Junto com os meus bens, eu vou estar com os meus direitos também, certo? E aí, dos bens e direitos, a gente vai ver aqui, ó, as obrigações. E aí, o que que é as obrigações? Quando eu estou obrigado, pessoal, eu estou obrigado a fazer o quê? Quando eu tenho uma obrigação, é uma obrigação de pagamento, não é verdade, pessoal? A gente é obrigado a pagar o quê? Impostos. A gente é obrigado a pagar os nossos funcionários, não é verdade? A gente é obrigado a pagar o que mais? Pensões, em alguns casos, né? Se eu for uma pessoa física e eu tenho um filho, ou eu tenha, como é que se diz? Se eu tiver filho, se eu tiver financiamento, se eu tiver ex-mulher, né? Às vezes eu tenho pensão a pagar. Então, são dívidas com outras pessoas, outras entidades, tá?
Em contabilidade, tais dívidas são denominadas obrigações exigíveis, isto é, compromissos que serão reclamados, exigidos, pagamentos na data de vencimento. Em caso de um empréstimo bancário, você fica devendo ao banco, empréstimo a pagar, se a dívida não for liquidada na data do vencimento. O banco exigirá o pagamento. É um exemplo, né? Ó, exemplo de obrigações, ó. A gente comprou matéria-prima, mercadoria, né? Fornecedor, é uma dívida com fornecedor de mercadoria, ou de material de escritório, ou de materiais de limpeza, de manutenção, ou de serviço, né? Fornecedor de serviço. Empréstimos bancários a pagar é uma dívida, é uma obrigação. Salários a pagar é uma obrigação com os nossos funcionários. Encargos sociais, FGTS, INSS, é uma obrigação com os funcionários. Impostos a pagar ou a recolher, é uma obrigação com nossos funcionários. Financiamentos, empréstimos a pagar a longo prazo, né? Tem o financiamento de curto prazo e de longo prazo. Contas a pagar, variada. Contas a pagar, o que, que eu tenho? Contas a pagar, eu tenho aluguel, eu tenho luz, telefone. Tudo isso é contas a pagar, pessoal. Ó, então, nosso patrimônio, graficamente, ele é representado dessa seguinte forma. De um lado, bens e direitos, né? E do outro, as obrigações. Isso é o patrimônio, né? Bens, dinheiro, mercadoria em estoque, veículos, imóveis, máquinas, ferramentas, móveis e utensílios, marcas e patentes, né? Direito, depósitos em bancos, duplicatas a receber, aluguéis a receber, títulos a receber, ações, tudo isso aqui é direitos. E obrigações, empréstimos a pagar, salários a pagar, fornecedores a pagar, financiamentos, né? A pagar, lógico, impostos a pagar. Vocês estão vendo que obrigações tudo é a pagar, né? Os bens e o direito, não, mas os financiamentos, as obrigações. Oi, amor. Dentro do patrimônio, as obrigações seriam mais como uma subtração ou seria você soma de tudo Não, junto e dá ela é o uma patrimônio? subtração. É porque assim, ó, a gente tá começando a ver a introdução, certo? Mas esses bens e direitos, eles são. O nosso patrimônio, os dois lados dele, eles têm que ser iguais, certo? Eu tenho bens e direitos e as obrigações, e tenho o patrimônio líquido, né? Que eu ainda vou apresentar a vocês aqui, tá certo? Somando esses quatro itens, os bens e direitos somados têm que estar igual às obrigações mais o patrimônio líquido, entendeu? Então, as obrigações, de certa maneira, ela é negativa, né? Por quê? Porque esse lado aqui, ele está positivo de bens e direitos, que é o que a gente tem positivamente, vamos dizer assim, e o lado das obrigações é o que eu tenho devendo, né? É o que eu tenho como dívida, né? É o que eu tenho negativo, vamos dizer assim, entendeu? Ficou claro? Bora continuar que a gente vai tentando entender melhor um pouquinho, ver se fica claro para você. Vamos ver que essas atividades aqui que a gente vai entender. Relacione a coluna da esquerda com a direita. Direitos, bens materiais, bens imateriais e obrigações. Duplicata a pagar. Se eu tenho que pagar, eu tenho o quê, pessoal? Obrigação, né, gente? Fundo de comércio. Eu tenho um bem, mas ele é imaterial. Não, fundo de comércio, eu tenho um bem, mas é imaterial. É aquele bem que ele tem.
um valor melhor, porque ele está bem localizado, tem a localização. Lembra do fundo de comércio? É aquela loja que está no shopping, que ela é melhor localizada. Lembraram? Certo, John? Né? Então, o fundo de comércio é o bem imaterial. Computador é o bem material, né? É o bem que a gente pega, que a gente leva de um canto para o outro, tá certo? E o cliente é o nosso direito a receber. É aquele browniezinho que a gente vendeu que o cara vai pagar a gente na próxima aula, terça-feira, depois do feriado. Se a gente, todo mundo tivesse indo para a sala de aula, né? Então, vamos lá. Duplicadas a pagar é obrigação, letra D. Fundo de comércio é o nosso bem material, letra C. Cliente é direito, letra A. E o computador é o bem material, letra B. Ó, D, C, A, B. Certo? Ficou claro para vocês? Beleza. Olha, vamos ver aqui. Escolha a alternativa que contém apenas obrigações, né? Fornecedor é obrigação? É, né? Não é o meu fornecedor de mercadorias, né? Duplicata a receber é obrigação? Então, já não é. Exatamente, gente. Sei. Móveis. Móveis é obrigação? Não, móveis é bem, né? Aí na letra C, fornecedor é obrigação, salários a pagar é obrigação, impostos a pagar é obrigação, não é assim? Então, letra C, de casa, é a nossa opção. Olha a alternativa que contém apenas bens móveis, né? Bens móveis. Dinheiro, dinheiro se move de um canto para o outro, né? A gente pode transferir. Terreno, a gente pode transferir. Então, vamos lá. Fornecedor é obrigação, né? Já não dá. E aí, já computador, armário, prateleira, eles são bens móveis. Letra C, de casa. É a nossa referência para bens móveis, tá? Gente, esse exercício eu vou continuar o conteúdo e aí na próxima aula a gente faz um exercício que eu acho que fica melhor, tá certo? Que aí a gente aborda tudo, fica melhor. Aspecto quantitativo e qualitativo do patrimônio. A gente viu aqui que, de um lado, a gente tem os bens e os direitos, e do outro, a gente tem as obrigações. Agora, a gente vai definir valores para esses dois lados e apresentar quais são os tipos de conta que a gente vai ter neles, né? A gente viu que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Suponhamos que eu seja proprietária de uma empresa e, nesse momento, pretenda lhe passar informações sobre o tamanho dela. Se eu disser que o patrimônio da minha empresa é bens e direitos e obrigações, eu não estou dizendo nada, né? Porque eu não defini quais são os bens e nem defini o valor. E as obrigações da mesma maneira. Eu não defini quais são as obrigações que eu tenho e não defini o valor dessas obrigações. Então, eu precisaria realmente ver isso, né? Identificar quais são essas obrigações e esses direitos. Os bens, direitos e as obrigações, né? Tudo, na verdade. Continuando. Somente com essas informações, será possível avaliar o tamanho desse patrimônio? Vocês acham que é possível somente com essas informações? Claro que não. A gente vai precisar dos números e da qualificação, né?
É evidente que não. Então, há necessidade de ressaltar dois aspectos que a contabilidade leva em conta para representar adequadamente os elementos que compõem o patrimônio, o qualitativo e o quantitativo. O aspecto qualitativo, né, é a característica, né, consiste em especificar, segundo a natureza de cada um, bens, os direitos e as obrigações. Assim, bens, direitos, veículos, máquinas, os direitos, né, a receber, duplicados a receber, promissórias a receber, e as obrigações, duplicatas a serem pagas, impostos a serem pagos, né, tudo isso daí estaria dentro de obrigações, né? Eu já tenho aí uma certa especificidade, né? Uma característica das contas que eu vou ter lá no meu patrimônio, certo? Então, vamos lá. Ressaltando o aspecto qualitativo, em que elementos os componentes do patrimônio foram devidamente qualificados, isto é, especificados segundo a natureza de cada um. Você concordará que tais informações lhe permitem ter uma noção mais precisa do tamanho do patrimônio da empresa. No entanto, essas informações ainda não são suficientes, pois algumas perguntas continuam sem resposta. Quanto de dinheiro eu possuo? Qual o valor dos meus veículos? Quanto de duplicatas eu tenho a receber? Quanto de duplicatas eu tenho a pagar? Enfim, qual é o valor do meu patrimônio? Daí a necessidade do segundo aspecto. Seria o quanto, né, gente? Esse aspecto consiste em dar a esses bens, direitos e obrigações seus respectivos valores, levando-nos a conhecer o valor do patrimônio da empresa. Veja, né? A gente tem dinheiro, 5.000, veículos, 50, máquinas, 10.000, duplicatas a receber, 3.000, promissórias a receber, 2.000, e eu tenho de duplicatas, eu tenho 8.000 de duplicata a pagar e tenho R$ 500 de impostos a pagar. Finalmente, depois de ressaltados os aspectos qualitativo e quantitativo, ficou mais fácil avaliar o tamanho do patrimônio da empresa, pois agora é possível conhecer o que é e quanto a empresa possui em bens, direitos e obrigações. Ficou mais fácil, né? Olha aí. Os elementos positivos e os elementos negativos. Olha aí, que você me perguntou. Na representação gráfica apresentada, temos de um lado bens e direitos, que formam um grupo dos elementos positivos, e as obrigações, que formam um grupo dos elementos negativos. E aí eu tenho a situação líquida, né? Seria os bens mais os direitos, menos as obrigações. E aí eu teria a situação líquida, porque eu preciso que o ativo e o passivo, que é o patrimônio, que compõe o patrimônio da empresa, tenham o mesmo valor, né? Então vamos lá. Situação patrimonial líquida, o que significa isso? A gente tem aqui, ó, situação patrimonial líquida é a diferença entre o ativo, bens e direitos, e o passivo, obrigações. Bens e direitos, eles dois somados, menos as obrigações, a gente identifica a situação líquida, certo? Vamos lá identificar aqui uma situação líquida. Olha aí, nessa situação, né? Caixa eu tenho 30, móveis eu tenho 50, estoque de mercadoria eu tenho 20, total dos bens eu tenho 100. Duplicata a receber, promissória a receber, eu tenho 50, o total do ativo é 150.
De obrigações, eu tenho 35, salários a pagar, eu tenho 15, impostos a pagar, eu tenho 30. Total de obrigações, eu tenho 80. Qual é a minha situação líquida? É o total do ativo, que é o total de bens, mais os direitos, que é 150, menos as obrigações, que é 80, e dá igual a 70. Olha aí, ó, nossa situação líquida. Total dos bens, que é os bens mais os direitos, que dá um total de 150, menos o passivo, que é 80 mil, a gente vai ter uma diferença de 70, né? Essa diferença de 70 denomina-se situação líquida patrimonial, tá certo, gente? Bens mais direitos menos as obrigações é igual à situação líquida patrimonial, certo? Ficou claro, gente, essa parte para vocês? Aqui a gente está adentrando nas questões contábeis, tá? Entendendo aquela estrutura de ativo, passivo, né, do balanço. Aí a gente começa engatinhando para a gente chegar lá. Vamos lá aqui. A situação líquida patrimonial é colocada sempre do lado direito. Ela deve ser somada ou subtraída das obrigações, de modo que se iguale o lado do passivo com o lado do ativo. Então, o ativo sempre é igual ao passivo, gente. No patrimônio da empresa, a gente sempre tem que ter um equilíbrio. Então, o ativo é igual ao passivo. Então, bens mais direitos é igual às obrigações mais a situação líquida. Tá certo? Tá claro isso para vocês? Beleza. Então, o total do lado esquerdo é 150, tem que ser igual ao total do lado direito. 150 também. Então, veja, bens mais direitos é igual a 150. E no passivo temos obrigações mais situação líquida de 150. A partir daqui, passaremos a apresentar o patrimônio como balanço patrimonial. Aí agora a gente já conhece o patrimônio como balanço patrimonial. É isso aqui que é um balanço. É bens e direitos menos as obrigações, com diferença na situação líquida, tá certo? E aí a gente tem algumas situações líquidas que a gente vai estudar. A gente tem os bens e direitos maiores do que as obrigações, e aí eu tenho uma situação líquida positiva, que é o caso que a gente viu agora, que as minhas obrigações eram 80 e o meu ativo total era 150. Então, as minhas obrigações eram menores que os meus bens e direitos. O ativo é maior que o passivo, né? Deixa eu... Ó, bens e direitos é 200, bens é 200, direito é 100, as obrigações é 180. Vamos representar graficamente, levando em consideração a situação líquida, né? Ou seja, eu tenho ativo, bens e direitos, total do ativo 300, passivo, obrigações 180, 300 menos 180, a situação líquida é 120. Meu ativo está igual ao meu passivo, né? A diferença de 120 é denominada situação líquida, será colocada do lado do passivo, adicionada ao valor das obrigações, já que o total do ativo é maior que o total das obrigações. Nesse caso, a situação líquida poderá ter uma das seguintes denominações. Ó, se a situação líquida é positiva, a situação líquida pode ser positiva, situação líquida ativa, situação líquida superavitária, tá certo? Então, são essas as possibilidades da situação líquida positiva e os sinônimos, né? São esses: situação líquida ativa, situação líquida superavitária, situação líquida positiva.
Vamos entender aqui as situações líquidas, tá? Ó, situação líquida positiva. Denomina situação líquida positiva porque o total dos elementos positivos, bens mais direitos, supera o total dos elementos negativos, obrigações, em 120. Situação líquida ativa. Denomina-se que a situação líquida ativa, porque o total do ativo, bens mais direitos, supera o total do passivo, as obrigações. Situação líquida superavitária. Denomina-se situação líquida superavitária por ser uma situação positiva. Suponhamos que nesse momento haja a intenção de se liquidar essa empresa, vendendo os bens ao preço que custaram. Teremos 200, recebendo todos os direitos no valor de 100. Então, teremos em mãos 300 mil. Pagando todas as obrigações no valor de 180, sobrariam para o proprietário da empresa 120. Por isso, dizemos que a importância de 120 corresponde à situação líquida superavitária, e o que restou positivamente é o valor positivo que superou o negativo, 120, né? Aí a gente tem a opção, outra opção, né? Que é quando a gente tem mais obrigação do que bens e direitos. Quando isso acontece, gente, a gente tem uma situação líquida negativa. Eu devo mais do que tenho de bens e direitos. Então, eu tenho mais negatividade, né? Então, a situação líquida é negativa na sua essência. Vamos ver como é que fica nessa situação. No caso, o ativo é menor do que o passivo, né? Bens e direitos. Bens eu tenho 200, como eu tinha. Direito eu tenho 100. E as obrigações são 340. Represente graficamente essa situação, levando em consideração a situação líquida, né? A situação líquida vai ser o quê, ó? Tenho 300 no ativo, as minhas obrigações é 340, e a minha situação líquida ela vai ficar negativa para ajustar o meu ativo com o passivo. Eu não tenho que ter o mesmo valor, né? Então, a minha situação líquida ela fica negativa, né? Situação líquida negativa, situação líquida passiva, situação líquida deficitária, ou também chamada de passivo a descoberto, né? Ela tem um passivo descoberto, ela não é coberto pelo total dos ativos. Eu não consigo vender os meus ativos para honrar os meus passivos, né? As minhas obrigações é de 340 mil, mas eu não consigo, com a venda dos meus bens e direitos, da minha negociação, eu honrar todas as minhas obrigações. Por isso que chama passivo a descoberto. Vocês entenderam esse termo? Ficou claro? Então, vamos descrever aí. Vamos descrever aí as características aí, né? Situação líquida negativa. Denomina-se situação líquida negativa porque o total dos elementos negativos, obrigações, supera o total dos elementos positivos, bens e direitos, em R$ 40. Situação líquida passiva. Denomina situação líquida passiva porque o total do passivo, obrigações, é superior ao total do ativo, bens e direitos. Situação líquida deficitária. Denomina situação líquida deficitária por ser uma situação negativa, havendo interesse em liquidar a empresa nesse momento, vendendo os bens ao preço de custo. Teremos 200, recebendo os direitos, teremos 100. Portanto, teremos R$ 300 em mãos. Para saldar nossos compromissos, precisamos de 340, que é o valor das obrigações. Logo, faltam 40. Por isso, a situação líquida é deficitária,
Ou seja, o total dos elementos positivos é insuficiente para saldar os compromissos assumidos pela empresa. Passivo a descoberto, denomina-se passivo a descoberto porque o total do ativo não é suficiente para cobrir o total do passivo. Professora, Oi, amor. todas essas situações que a senhora falou, todas são ruins, não é isso? Ou tem alguma boa aí que eu não. Pelo que eu entendi, todas as quatro não são bacanas, né? Todas as quatro são Não, a meio que situação líquida negativas. negativa, que é sinônimo dessas quatro, é tudo ruim, né? A situação líquida positiva, ela é boa. Positiva, superavitária, né? Aí ela é boa. A situação líquida negativa, deficitária, passiva a descoberto, ela é toda negativa. E agora a gente está na nula, que ela também é ruim, né? Mas é melhor do que a negativa. É verdade. Não, Entendeu? beleza, obrigado. Não, Tá. tranquilo. Elas são só sinônimos, entendeu? É só que eu tô querendo mostrar para vocês quais são as possíveis nomenclaturas que são usadas, entendeu? Só. Joia. E aí a gente tem a situação líquida patrimonial nula. É onde o passivo é igual ao ativo. Então, os meus bens e direitos são iguais às minhas obrigações, né? Representando graficamente como é que vai ficar. Meus bens e direitos somam um total de 300, total do ativo. Minhas obrigações é 300. Situação líquida, ó, zero. Nesse caso, o ativo é inteiramente absorvido pelas obrigações, e a situação líquida é nula, inexistente. O que aconteceria se pretendêssemos liquidar a empresa? Se a gente quisesse liquidar a empresa, o que aconteceria, gente? Se a gente quisesse vender a empresa, né? Vamos colocar V se for verdadeiro e F para falso. A situação líquida patrimonial é igual à soma do ativo com o passivo? É, gente, a situação líquida patrimonial é a soma do ativo com o passivo? É bens e direitos menos obrigações, ou seja, ativo menos obrigações, né? A situação líquida patrimonial será sempre negativa? Também não, ela pode ser positiva, negativa ou nula. Ai, meu Deus. A situação líquida patrimonial é igual a ativo diminuído das obrigações, ó. Então, a gente tem FF verdadeiro, a última, né? Bora ver aqui. Relacione os itens da primeira lista com os da segunda. Situação líquida positiva. É a mesma coisa que o quê, gente? Superavitária, né? Quando ela é superavitária, ela é positiva. Letra A. Situação líquida inexistente é a mesma coisa que situação líquida nula, tá? É a letra C. Situação líquida deficitária é a mesma coisa que situação líquida passiva. E passiva a descoberto também é situação líquida passiva. Então, é C, A, B, B. Tem a resposta para essa, ó. Mas é C, A, B, B, tá? Não coloquei lá. Não está resolvida. Agora para as atividades aqui. O que, que ele pede? Ele quer, gente, aqui
E a gente classifique aqui as contas, essas contas que estão aí, esses elementos, entre ativo e passivo, entre bens, direitos e obrigações. Eu vou dar um timezinho para vocês fazerem, e aí depois a gente faz junto. Pode ser? Beleza? Vocês tentarem fazer, aí a gente faz junto. A tela, gente, foi mal.
Bora lá, gente? Fazer juntinhos. Vou tirar aqui dessa apresentação, vou colocar uma planilha para a gente fazer junto, tá? Bora, antes que vocês durmam. Bora lá. Colocar essa figura aqui do lado, vale? Vocês estão enxergando aí? Tá, né? Beleza. A gente vai colocar aqui o ativo, bens. Agora a gente vai colocar passivo. Vamos botar os direitos. Vou botar aqui bens e direitos, tudo junto. Então, imóveis. Ativo, eu vou botar mais aqui para baixo, certo? Instalações, móveis, utensílios e veículos, também eu vou botar aqui para baixo. Caixa, caixa e banco, gente, é dinheiro, né? Então, eu vou botar mais aqui para cima. Ele é mais líquido, né? Estoque de mercadorias, clientes, promissórias a receber. Colocar aqui em cima. Fornecedores, empréstimos, salários a pagar, impostos e duplicatas, olha aqui, ó. Obrigações. O que é que a gente tem aqui? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. E aí, a gente tem aqui, quanto é que a gente tem aqui no passivo obrigações? As obrigações a gente vai ter soma.
237. E aqui a gente vai ter situação. Vai ser 265 menos. Quem fez que bateu? Deu certo, gente? Situação líquida aí é 28, né? Beleza, Amanda, não tem problema. Eu vou salvar aqui e vou colocar no grupo do WhatsApp, tá bom? Vou salvar isso aqui. Pronto, coloquei lá no grupo. Gente, eu vou fazer a chamada, certo? Fazer a chamadinha. Quem veio, veio. Quem não veio, não veio. Alexandre Kaiser Aqui, professora. tá aí, né? Aline tá aí. Amanda também tá. A Deise tá aí? Não, né? Felipe Pedroda também não tá, né? Guilherme Lima. Elione... Elionai. Ítalo de Lima. Isabelle Buarque. Gessiane Henrique. Beleza. João Roberto. João Roberto tá aí? John Christian tá aí, né? Carla Caiane. Beleza, amor. Caio tá aí, né? Caio. Laís tá aí, Laís. Leonardo Chagas. Leonardo Nogueira. Letícia. Letícia tá aí? Luiz Augusto. Matheus Alencar. Beleza. Raíssa tá aí? Raíssa tá aí, gente? Silvio não veio hoje.
Thaís Negreiros. Vitor Hugo. Vinícius. Presente. E Ana. Show. Gente, o trabalho lá da Aaron, não esqueçam, já abri lá o trabalho, certo? Vou colocar essa aula lá gravada, tá faltando só essa, viu, gente? Bom feriado, boa noite. Obrigada, viu? Beijo pra vocês. Boa noite. Falem com os amigos de vocês para não faltar. Próxima aula tem exercício. Para nós, Leonardo. Tchau, tchau. Tchau, Amanda. Boa noite. Tchau, meninos. Boa noite.